Olá, vamos fazer uma questão bem caprichadinha envolvendo essa parte de força elétrica. Vem comigo. Na figura, as partículas 1 e 2, olha as partículas aqui, hein? 1 e 2, elas possuem cargas de mesmo valor, de valor 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. E estão sobre o eixo Y, a uma distância d que vale 17 centímetros da origem. A partícula 3 tem valor 6,4. Estamos observando aqui que a carga 3 tem carga que é o dobro de Q1 e Q2. Uma tem 6,4 e a outra tem 3,2. Ela é deslocada ao longo do eixo, de x igual a 0 até x igual a 5 metros. Para que valor de x, o módulo da força eletrostática entre as partículas 1 e 2 sobre a partícula 3 terá valor mínimo e terá valor máximo. E quem é esse valor mínimo e quem é esse valor máximo da força? Olha só, essa é uma questão bem interessante. A gente pode aproveitar aqui um pouquinho a figura. Essa carga 1 e 2, elas são positivas, tá? E essa carga 3 também é positiva. Então, só tem repulsão aí, hein? Então, entre 2 e 3 aqui, tem essa força que eu estou chamando de F. E entre essa 1 e 3 também tem essa repulsão que eu também vou chamar do mesmo F, devido à simetria que nós temos. Essa distância desse ponto até essa carga eu vou chamar de x. Essa altura aqui eu já sei que é d. Então essa hipotenusa, fazendo Pitágoras, é a raiz quadrada de d2 mais x2. E a gente vai usar justamente essa distância com essa raiz quadrada aí. Então, mas antes disso, se eu chamar isso aqui de θ, esse cara aqui também é θ, pela simetria. Oposto pelo vértice, aqui é θ e aqui é θ também. Então a gente vai decompor esse f em dois pedaços. A gente vai dizer que ele tem um valor de fx e ao mesmo tempo tem quem tem fy. Esse cara aqui também tem o mesmo fy, só que para baixo, e o mesmo fx no mesmo sentido. Esses fy eles se cancelam. Então a gente obtém aqui que a força resultante que a carga 1 e a carga 2 exercem na carga 3 é exatamente fx mais fx, ou seja, 2fx. Esse fx está colado com o ângulo. Toda vez que está colado com o ângulo, é você fazer f vezes o cosseno. E esse f daí é que você tem que ter o cuidado. E o cosseno também. Vou fazer isso aqui bem detalhado. Esse f é quem? É entre essas duas cargas. Eu vou fazer assim. Essa carga 1 e 2 eu chamo de Qzinho. E essa carga Q3 eu vou chamar de 2Qzinho, já que a carga Q3 é o dobro da carga Q1 ou Q2. Isso já vai facilitar um pouco aqui essas letrinhas. Tá, mas eu quero montar a forma da força. A forma da força é o produto das duas cargas, constante, carga da primeira e a carga da outra, que foi 2Q, tá? Dividido pela distância elevado ao quadrado. A distância é essa raiz. Raiz quadrada de d2 mais x2. Só que isso tem que estar elevado ao quadrado. Então, essa força, ela é 2kq quadrado dividido por quem? Isso cancela a raiz, vai ficar d2 mais x2. Essa é a expressão da força que a gente vai colocar aqui. Mas a gente precisa montar o cosseno. Quem é o cosseno? Se você olha com atenção essa figura, o cosseno é o cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é a raiz quadrada de x2 mais d2. Agora a gente já tem o f e o cosseno. Então vamos substituir isso. Nós queremos a expressão dessa força resultante. Então olha, essa força resultante é isso que a gente quer. É 2 vezes f, e f é esse pacotinho aqui, 2kq quadrado, vou escrever, 2kq quadrado dividido por quem? Por d2 mais x2. Isso aqui não está elevado a nada, entre aspas é 1, tá? Vezes o cosseno. Mas quem é o cosseno? X dividido pela raiz quadrada. Lembra que raiz quadrada é a potência elevada a 1/2. Raiz quadrada de quem? De quem? De d2 mais x2. Ótimo, d2 mais x2. Então, esses dois sujeitos, eles são iguais.
A matemática diz que repete a base e somos expoentes. Então, ó, essa força resultante aqui vai ficar 4K quadrado, certo? Aqui tem x, isso aqui, ó, 1 mais 1 meio é 3 meios. Então, D2 mais x2 elevado a 3 meios. Lembrando que esse Qzinho é o valor de 3,210 a menos 19. Ok. E aí? E agora a gente chegou, vamos dizer assim, no coração da questão. Ao chegar aqui, a gente vai dizer o seguinte, essa força depende de x. Depende dessa maneira. Sim, mas eu quero o valor máximo e o valor mínimo. O valor mínimo eu já sei, antes até de fazer o cálculo, que é zero em um determinado local, que é x igual a zero. Quando eu coloco x igual a zero, a força resultante vai dar zero. Então o valor mínimo é fazer x igual a zero, certo? Quando a gente faz x igual a zero, só para você se ligar, quando eu coloco aqui, ó, essa carga que é positiva nesse local, vai ter uma repulsão para um lado e uma repulsão para o outro, cancela. Então, nesse ponto, né, de x igual a zero, não tem força resultante, a força resultante é zero. Então, a gente descobriu quem é essa posição e quem é esse valor. Mas e como é que eu faço para achar o valor máximo, né? Quem é o valor de x que torna a força máxima? Ah, o valor de x que torna a força máxima é máximo e mínimo de funções. Máximo e mínimo de funções é a gente derivar a força, derivar, entre aspas, a função em relação à nossa variável, que no caso é x, e igualar a zero. Quando a gente faz isso, a gente está achando os pontos de máximo ou os pontos de mínimo. No nosso caso, a gente já sabe que vai ser ponto de máximo, né? Mas vai achar os dois aqui. Beleza. Só que aqui eu tenho o quê? É a chamada derivada do quociente. Tu lembra como é que faz a derivada do quociente? A gente tem a derivada do produto, vamos relembrar para o pessoal enferrujado, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mas não é isso que eu vou usar, professor, não. Você vai usar essa derivada do quociente aqui, ó. É parecida com a derivada do produto, só que tem um sinal negativo. Continua sendo a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, mas dividido pelo segundo elevado ao quadrado. Mas, professor, estou tão enferrujado, não ia fazer isso, é uma questão de derivada, era só força elétrica. Sim, a gente está, ó, caprichando, segure sua onda, respire e vamos seguir. O nosso objetivo é derivar essa função e depois de derivar em relação a x, igualar a zero. Mas, professor, eu disse, pois é, tem essas coisinhas que a gente vai aprendendo. Você está aqui justamente, ó, para ir relembrando essas coisas que ficaram, ó, esquecidas lá na graduação. Olha só, então eu tenho aqui a variável x dividido por esse d ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios. Esse cara faz o papel do A e esse cara aqui, ó, faz o papel do B. E quando a gente for derivar, né, esse A sobre B, a gente já viu a formulazinha. Eu vou fazer derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. A moral da história é que eu preciso saber quem é o A' e preciso saber quem é o B'. O A' não tem mistério. Quem é a derivada de x? Ah, professor, peraí, né? Derivada de x é 1, é verdade. Mas essa derivada de B' aqui, a derivada de B, que é B', tem que ter mais cuidado. Para fazer essa derivada aqui, você precisa estar afiadinho no conteúdo de derivada. Se não está, eu vou explicar. Ó, você sabe, né, derivar x elevado a 3 meios, sabe? Finja que sabe, tá bom? Finja, pode fingir, ninguém está vendo. Derivada de x elevado a 3 meios é aquela história. Você sabe derivar x à terceira. X à terceira é de boa. 3x ao quadrado, claro. Sim, é a mesma regra. Você pega esse 3 meios, bota aqui, ó. Aí a potência diminui 1. 3 meios menos 1 é 1 meio. Claro, por isso é que eu sabia, não é? Claro, pois é. Porém, é um pouquinho mais elegante do que isso, porque aqui dentro não é a variável x, é uma função ali. Então, eu preciso que você lembre como é que deriva isso aqui. Como é que deriva isso aqui? Para derivar isso aqui é a mesma regra, só que tem uma regrinha da cadeia. Desce o 3 meios, f elevado a 3 meios menos 1, que é 1 meio, vezes f'. Ah, é a regra da cadeia. É a regra da cadeia. E como é a mesma regra da cadeia, é derivar o que está dentro.
Como é derivar o que está dentro? Não tem dentro do parênteses, não tem d ao quadrado mais x2. Como é que deriva isso? Só isso aqui, esse pacotinho que é o f'. Como é que deriva isso? Se derivada de uma constante é 0 e a derivada de x2 é 2x. Ah, então quer dizer que o f' vai ser simplesmente 2x. Exato. Então, deixa eu te explicar em detalhes. O A' está aqui de boa, mas e o B'? É isso que eu estou lutando para tentar te dar a base, caso você esteja enferrujado. Eu estou crescendo, explicando dentro da própria questão. Segura a onda e insiste que vai conseguir. Então eu tenho aqui, ó, D2 mais x2 elevado a 3 meios. Quero derivar isso aqui. Isso aqui é, desce a potência 3 meios, repete o cara, eleva a potência mais subtraído 1. 3 meios menos 1 dá 1 meio. Mas não para por aqui. É vezes a derivada desse. E a derivada desse é exatamente quem? 2x. Simplifica isso com isso. E ficou essa expressãozinha. 3x que multiplica quem? D ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1 meio. Guarda essa informação, será extremamente útil. Agora, sabendo quem é o A' e sabendo quem é esse B', que foi 3x raiz quadrada de quem? De D2 mais x2, só que em vez de escrever raiz quadrada, eu estou deixando essa potência. Agora que eu tenho o A' e o B', eu posso fazer a substituição. Vamos fazer a substituição. Então, vamos lá. Vamos, tipo, recomeçar com mais espaço. X, mas, professor, isso é trabalho. Eu já desisti, professor. Vai tomar um cafezinho, vai tomar uma aguinha, faça uma oração, dependendo da sua religião, e siga. Ou então pule. Mas essa parte de derivada é uma parte elegante que é preciso encarar, beleza? Você está estudando, não é mais nível de ensino médio, é nível superior. É as questãozinhas arrochadas do Halliday. Você está pagando pela dificuldade. Você está aqui porque quer, então insista aí. Então a gente tem aqui, ó, esse D2 mais x2 elevado a quem? A 3 meios, não é assim? Muito bem. Como é que é derivar isso? Eu preciso derivar isso igual a zero. Derivar isso é a derivada do primeiro, que é a derivada de x, não é? Derivada de x, vezes a repetição do segundo, tá aqui, ó, D2 mais x2 elevado a 3 meios, menos a repetição do primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo, é aqui, ó, que vai entrar aquela parte que eu demorei um pouquinho para conseguir explicar, a derivada desse cara. Dividido por esse de baixo ao quadrado, então esse D2 mais x2 já estava elevado a 3 meios e a gente vai elevar isso ao quadrado. Beleza? E daqui a pouco a gente vai igualar isso a zero. Vai igualar a zero porque a gente não quer derivar a função aqui, ó, igualar a zero, então a gente vai simplesmente igualar isso a zero. Já posso até igualar a zero aqui? Já pode igualar a zero. Até facilita. Se você iguala a zero, quando você passar esse cara multiplicando por 0,5 pelos extremos, então a gente vai ficar, ó, quem é x'? X', derivada de x' é 1, certo? Derivada de x é 1, desculpa. Isso aqui repete, é D2 mais x2 elevado a 3 meios, certo? Menos x que multiplica essa derivada que a gente acabou de calcular. Olha, ó, essa derivada, né? Ó, essa derivada daqui, a gente acabou de calcular, vale 3x, que multiplica pacotinho elevado a 1 meio. Beleza. É 3x, que multiplica esse pacotinho aqui elevado a 1 meio. Essa parte de baixo eu multipliquei por zero, então isso é zero. Certo? Aí agora, esse termo que está negativo passa para o outro lado positivo. Beleza. Então aqui eu tenho D2 mais x2 elevado a 3 meios, aqui eu tenho 3x2, né? E eu tenho esse pacote aqui, ó, D2 mais x2 elevado a 1 meio. Posso ajeitar isso, professor? Pode. Como é que eu faço? Passo isso dividindo e depois subo com a potência trocada. Então, ó, deixa eu te explicar. Isso aqui na potência não é 1 meio, só para ficar aqui, vamos dizer assim, sabidinho. Isso aqui é elevado a 1, e isso aqui, ó, é elevado a 1 meio. Vê, 1 mais 1 meio dá ou não dá 3 meios? Repete abaixo, somos expoentes. Para que fez isso, professor? Porque eu vou passar esse cara dividindo, ó. Ele é D2 mais x2 elevado a 1 meio. Isso é igual a 3x2, certo?
só que esse pacote é igual a esse. Ah, professor, estou entendendo. Olha o que a gente está obtendo. A gente está obtendo, depois dessa confusão toda, que d ao quadrado mais x ao quadrado vale 3x ao quadrado. Passa para lá. D ao quadrado é 2x ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados. Ah, meu irmão, se tirar a raiz dos dois lados, vai ficar que d é igual a raiz de 2 vezes x. Ou seja, quem é x? É d sobre raiz de 2. Racionalize. Racionalizei. Então, quem é x? Esse x, ó, ele vai dar d sobre 2, raiz de 2. Não acredito, professor. Essa confusão todinha para achar essa coisa simpática é... Esse valor é o cara que torna a força máxima. D sobre 2, elegante, professor, elegante. Quer dizer que para descobrir o x que torna o valor máximo da função, é só jogar isso aqui. Esse D a gente tinha no enunciado, esse D aqui, ó, no enunciado foi fornecido e vale esse Dzinho 17 centímetros. Então, se você coloca aqui, ó, 17 centímetros, faz a continha, descobriu esse valor de x. E com esse valor de x na mão, a gente pode simplesmente achar o valor da força. Acha o valor da força, ó, substituindo o x que a gente acaba... Como é que eu acho a força máxima? Ele pediu, professor, você quer correr da questão? Quero correr, porque ninguém aguenta mais. Mas como é que faz? Simplesmente para achar a força máxima, você coloca o valor da constante, que é o velho 9/10 a nona, coloca essa carguinha aqui, que foi 3,2 10 a menos 19, né? Coloca o valor de x que a gente acabou de achar, que tinha sido d sobre 2, quem mais que eu esqueci? D sobre 2 raiz de 2, isso, d sobre 2 raiz de 2, e no lugar desse x de novo, d raiz de 2 sobre 2, substitui e acha a força máxima. Dá trabalho, professor, quero fazer também não quero não, mas eu fiz aqui, ó, a resolução. A gente achou, né, essa relação aqui, que dá 12 centímetros, e se você jogar os valores, você vai encontrar que essa força máxima é 4,9 vezes 10 elevado a menos 26. Valeu!